Olá a todos! Hoje, nós, estudantes do Instituto Federal de Pernambuco, do Campus Caruaru, do curso de Edificações período 2, temos uma pergunta para lhe fazer. Você já parou para pensar em como as coisas se equilibram? É com grande entusiasmo que apresento os nossos colegas que nos guiarão nessa jornada de descobertas. Tyson, que irá falar sobre o equilíbrio. Renan, que nos mostrará os conceitos fundamentais da física. Larissa, que falará sobre os materiais utilizados em nosso experimento. Ibrahim, que abordará a construção do experimento em si. Rebeca e Vitória, que explicarão os princípios físicos envolvidos. Giovana, que encerrará nossa apresentação. Preparem-se para uma apresentação envolvente e repleta de informações interessantes. Vamos juntos desvendar os mistérios do equilíbrio? A estática se estabeleceu já na antiguidade, de forma rigorosa e matemática, enquanto a dinâmica enfrentava dificuldades conceituais e empíricas, que só começaram a ser esclarecidas no Renascimento. Como dito, a estática se desenvolveu muito cedo, pois é essencial para as construções. Os construtores das pirâmides egípcias provavelmente compreenderam e usaram dispositivos como a alavanca, a anarquia e o plano inclinado. As leis da estática foram inicialmente estabelecidas por Arquimedes, utilizando um rigoroso sistema axiomático. Arquimedes também tem uma série de postulados importantes para a compreensão da estática e a da lei da alavanca. Também podemos contar como apoiadores desse estudo Steven e Warrington, que contribuíram para o estudo das forças e momentos. A estática analisa o equilíbrio de sistemas baseando na primeira lei de Newton, e Da Vinci avançou no equilíbrio de corpos rígidos, e Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, sendo todos esses grandes cientistas que apoiaram esse estudo. Para que a gente possa compreender melhor o nosso experimento, é necessário que tenhamos o conhecimento sobre alguns conceitos. E quais conceitos são esses? O primeiro deles é o equilíbrio estático, que é a condição em que a resultante e o momento das forças são nulas. Mas o que é força resultante e momento das forças? A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. E ela é calculada pela segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Na condição de equilíbrio, essa soma deve ser nula. E o que é o momento de uma força? O momento de uma força diz respeito ao agente dinâmico de rotação, ou seja, aplicando o momento a um corpo, ele tende a descrever uma trajetória de rotação. E em equilíbrio estático, o momento também deve ser nulo. Portanto, nós chamamos de equilíbrio quando uma partícula ou corpo extenso está sujeita pelo menos a uma força resultante nula. Mas o que é partícula e corpo extenso? A partícula é aquele corpo que, a partir do referencial, suas medidas não podem ser desprezadas. Porém, o corpo extenso é o contrário. A partir do referencial, suas medidas não podem ser desprezadas. Desse modo, e de acordo com a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, um corpo em equilíbrio pode estar em repouso ou em MRU, que é movimento retilíneo uniforme, tendo sua velocidade constante e sua aceleração igual a zero. Para colocarmos em prática tudo o que foi dito até o momento, iremos fazer um simples experimento, o qual pode ser feito em casa sem nenhum custo. Para realizar esse experimento, precisamos de 3 palitos de fósforo ou 3 palitos de churrasco, uma garrafa de 500 ml com água até a metade, e essa garrafa pode ser de plástico, de refrigerante ou de suco. E precisamos também de uma fita ou corda, que pode ser barbante ou fita plástica, e tal corda ela serve justamente para segurar a garrafa. Olá pessoal, eu me chamo Ibrahim e agora nós vamos construir o experimento. Primeiramente, nós vamos colocar o primeiro palito sobre a bancada, a mesa, e para que o peso da garrafa não derrube o palito, vou colocar um copo com água em cima para fazer peso. Mas qualquer coisa pesada que você tiver em casa serve só para fazer peso e o peso da garrafa não derrubar o palito. Após isso, eu coloco a fita que está com o peso da garrafa ao redor do palito para dar continuidade à construção. Agora, com o segundo palito, eu vou colocar ele na horizontal e no meio da fita, mas numa distância suficiente que eu consiga ligar o palito da horizontal com o palito da bancada. E já que o peso da garrafa com água puxa a fita para baixo, para que ela fique esticada, o palito fica bem seguro.
como se fosse uma barra de ferro entre duas paredes. E por fim, com o último palito, vou colocar ele na vertical, ligando o palito da bancada com o palito da fita. E agora já tenho o experimento pronto. O palito de cima, que segura a garrafa, a maior parte de seu tamanho fica em cima da mesa e só a pontinha de fora. O palito que fica na horizontal, abrindo um pouco o cordão e puxando a garrafa um pouco para cima, acaba criando uma força de fora para dentro, causando uma tensão em volta do palito, por causa do peso da garrafa. O último palito, o do meio, fica preso por causa da flexibilidade dos outros palitos, causando uma pressão, fazendo o palito ficar preso entre os dois outros, fazendo uma oposição da direção do primeiro palito, para que ele não se posicione para frente e caia, fazendo um atrito contra a mesa, sustentando a garrafa. O peso da garrafa está muito perto do ponto de apoio, assim ajudando a sustentar a garrafa. No experimento, o equilíbrio ocorreu porque, além da força da garrafa para baixo, chamada de força-peso, há uma outra força que evita que ela não continue caindo. E isso se deve em relação à estrutura, onde o palito na vertical, que interliga os outros dois palitos na horizontal, faz uma força para cima, em contraponto ao peso da garrafa. Essa força, feita pelo palito, não é igual à da garrafa, e sim equivalente, no sentido de que ela torna-se proporcional pelo efeito gangorra, que será explicado. Vale ressaltar que a força não está totalmente sobre os palitos, por causa da mesa. O peso da garrafa, que podemos chamar de peso P, é grande, mas o seu braço de alavanca é pequeno. Já o braço de alavanca da força palito é grande. Isso ocasiona um equilíbrio entre as forças. Como em uma gangorra, ela se inclina para o lado que está com um peso maior. Porém, se a gangorra é mais extensa do lado do peso mais leve, de maneira proporcional à diferença de peso, há o equilíbrio que foi demonstrado no experimento. Então, para finalizarmos, o estudo do equilíbrio estático é fundamental para o desenvolvimento, pois está em toda parte, como nas construções ao nosso redor, nas máquinas em que utilizamos, em diversas áreas das ciências e da engenharia. Ele está presente em uma vasta gama de situações cotidianas e tecnológicas. O experimento apresentado no vídeo ilustra de forma prática e didática como as forças interagem em sistema em repouso, permitindo uma compreensão mais clara de como essas forças podem ser analisadas e manipuladas em situações reais. Através da aplicação, conseguimos entender como os objetos ou estruturas podem manter seu equilíbrio e como podem ser projetados para resistir a tensões externas. Em resumo, o equilíbrio estático não é apenas um conceito teórico, mas uma ferramenta prática e indispensável para resolver problemas que afetam diretamente a nossa vida cotidiana. Espero que tenham conseguido compreender o conteúdo e